Bom dia de sexta-feira, são 10 horas e 35 minutos de sexta-feira. Vamos dar continuidade aqui à nossa leitura do Atos dos Apóstolos, né? Agora a 52ª semana, entrando no capítulo 18. Então depois dessa vão faltar 2 semanas, mais uns 15 dias, para completarmos um ano dessa leitura aqui. Por aí podemos constatar, né, que está sendo feito devagar, com calma, para que possa ser bem entendida a palavra do Senhor no Novo Testamento, porque principalmente as pessoas que não conhecem a palavra de Deus devem se aprofundar, na minha opinião, né, no Novo Testamento, porque depois fica mais fácil entender o Antigo Testamento, que são as profecias do que ia acontecer, de que o Messias ia vir e veio. E aqui já está a profecia de que o Messias vai voltar e voltará. E eu penso que não está longe, mas isso, o dia, a hora, ninguém sabe, senão o Senhor. Essa semana, na quarta-feira, aliás, é a terceira quarta-feira, que eu vou a uma reunião, um culto, numa igreja metodista, aqui em Vila Isabel, uma igreja antiga, e é dirigido por moças e senhoras. E eu vou lá e fico bem quietinho, sento atrás, fico quietinho, fico só, boto meu canudinho no caldo do Espírito Santo e fico ali só aproveitando todo o alimento que vem ali, né? E tenho gostado muito, inclusive porque eu já conhecia a denominação metodista de alguns anos atrás. Eu estive no Jardim Botânico, em alguns cultos, e percebi que é uma igreja avivada, batizada no Espírito Santo. Então, ela é aqui perto de Isabel. O senhor, um dia eu estava passando na frente, o senhor falou, entra aí. Eu não precisei entrar, porque veio um senhor conversar comigo, o senhor Paulo. Nós conversamos bastante, ele me falou desse culto de quarta-feira, e eu também estava procurando um lugar para participar da ceia do Senhor. Isso é muito importante que todos façam, participar da ceia do Senhor. E é no primeiro domingo do mês, e eu, para também não chegar lá de sopetão, né, o Laninho vai comigo, no primeiro domingo do mês agora. Então eu comecei às quartas-feiras e foi muito bem recebido. E essa última quarta-feira é aí que eu queria chegar. Eu orei e falei, Senhor, coloca uma palavra lá para mim, que me toque o coração. E aí veio, uma moça ela foi e falou sobre a grande comissão, sobre pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. E falou de John Wesley, né, que é o fundador da Igreja Metodista, e que ele, muito tempo, ele ficou pregando para ninguém, praticamente. Ele ficava falando sozinho no meio da rua. Estava um caixote lá, subia e ficava falando. Então é aí que eu quero chegar. Eu recebi essa palavra, e eu vou continuar fazendo esse estudo, tendo pouca gente, muita gente, como foi dito lá, multidão, ou 2, ou 1, ou nenhuma pessoa. Vou continuar fazendo esse estudo, porque essa é a comissão do Senhor, e obedecer é melhor do que sacrificar a Deus. E sempre vai tocar o coração de alguém agora, durante ou no futuro. Amém? Então vamos em frente. É o capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, no versículo 1.
as viagens de Paulo, estava com Silas, e ele agora estava em Corinto. Corinto, na Grécia, né? Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para a cidade de Corinto. Encontrou ali um judeu chamado Áquila, que era da região do Ponto. Ele tinha chegado havia pouco tempo da Itália com Priscila, a sua esposa. Tinha saído de lá porque o imperador Cláudio havia mandado, esses imperadores romanos nessa época, eles estavam em constante transição e viviam uma vida de luxúria, de muito sangue, muita matança entre a própria família, incesto. É a época de Calígula, breve. Calígula e pouco depois Nero. Então são uns imperadores assim, carniceiros, né? E ele tinha mandado Cláudio que os judeus fossem embora de Roma. Vão embora. Quero judeu aqui não. Aliás, isso é uma constante, né? A perseguição aos judeus, né? Paulo foi vê-los e acabou ficando ali para trabalhar com eles, porque Paulo fazia tendas, né? Porque a profissão de Paulo e a deles era a mesma, fazer barracas para as pessoas se abrigarem nas viagens, etc. Se usava muito nessa época, né? E todos os sábados ele discutia na casa de oração e procurava convencer os judeus e os gregos sobre Jesus Cristo. Você vê que esse tempo inteiro em que Paulo está viajando, ele está começando pelos judeus e chegando nos não-judeus, nos gentios. Então ele começa sempre na casa de oração dos judeus, nas sinagogas, e ele conheceu Áquila e Priscila, e todos os sábados ele discutia na casa de oração e procurava convencer os judeus e os gregos. Não era uma paradinha que ele dava no lugar, não. Ele ficava. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, foram encontrar com ele lá, Paulo começou a dar todo o seu tempo para anunciar a mensagem. Anunciar a mensagem. Eu tenho certeza que eu estou no caminho certo. Você está? De anunciar a mensagem do Senhor Jesus? É preciso anunciar a mensagem. Não precisa ser pastor, não precisa ser presbítero, não precisa ser diácono, não precisa ser padre, não precisa ser bispo, não precisa ser papa, não precisa ser nada. Se você é cristão, a sua missão é conhecer primeiro para depois anunciar a mensagem. Ele afirmava aos judeus que Jesus é o Messias, mas eles ficaram contra Paulo e o xingaram. Eu estou acostumado as pessoas ficarem contra o que eu levo, a palavra que eu levo, porque muitas vezes choca com a religião dessas pessoas. Muitas adoram anjos, arcanjos, entidades, etc., né? Santos, imagens de Maria, disso, daquilo, né? E isso é abominável ao Senhor Deus. Quem morreu na cruz foi Jesus, quem ressuscitou, quem derramou o sangue dele debaixo daquela carnificina terrível de castigos, torturas, afrontas, humilhações, derramando todo o seu sangue para nos salvar, foi o Senhor Jesus, que ressuscitou com o seu corpo incorruptível. Jesus ressuscitou antes do corpo dele ter qualquer sinal de corrupção.
Vocês sabiam disso? Mas a gente continua falando. A gente continua falando, não importa. As pessoas querem também, tem muitas pessoas que eu amo, que querem ir pela própria cabeça, não querem saber disso aqui. As regras estão aqui. Hoje se fala muito de Constituição no Brasil, que tem que conhecer a Constituição. É verdade. São as leis do país e muita gente não quer seguir, inclusive pessoas de cima, governantes, etc., não querem seguir. Também é assim aqui, ó. Isso aqui é a Constituição do Reino de Deus. Tem que conhecer, tem que seguir, não é? Então, em sinal de protesto, ele sacudiu o pó das suas roupas, quis nem o pó do lugar que ele estava, e disse: se vocês se perderem, os culpados serão vocês mesmos. A culpa já não recai mais em quem está levando a palavra. A culpa é de quem não quer ouvir a palavra e pô-la em prática. E seguir a Jesus e só ao Senhor Jesus. A responsabilidade não será minha. Faço dessas palavras as minhas palavras. Está vendo? Eu comecei falando sobre o que me foi dito na quarta-feira, pela pregação da mocinha lá, a Érica, cristã, serva de Deus. E agora a palavra está testificando aqui. De agora em diante vou anunciar a mensagem aos que não são judeus. Às vezes é melhor anunciar a mensagem de Deus aos que não são cristãos. Ou não têm uma religião de aspecto cristão, porque para eles é novidade e eles começam a aceitar aquilo muitas vezes com mais facilidade. Então aqui começa a transição de Paulo, ele aqui cansou, sacudiu o pó das roupas, e aqui ele começa a ser o apóstolo dos gentios, como ele é conhecido, dos não-judeus. Assim eles os deixou e foi morar na casa de Tício, o justo, um não-judeu que adorava a Deus. A casa dele ficava ao lado da casa de oração dos judeus. Crispo, que era o chefe da casa de oração, creu no Senhor e toda a sua família também, o Senhor Jesus. A ele foi dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder, não ficou para ninguém, não sobrou para nenhum santo, para nenhuma virgem. Deus não tem mãe. Jesus sempre existiu. Deus não tem mãe. Deus sempre existiu. O Senhor Jesus não nasceu, ele veio ao mundo num corpo humano, passível de morrer para que ele pudesse morrer para pagar os nossos pecados e ressuscitar e nos trazer a ressurreição da carne e a vida eterna. Eu vou ficar por aqui, porque vai começar uma outra situação e eu vou ficar por aqui curtinho. Eu creio que a palavra de hoje foi curta, grossa e eficaz. Seu Wilson, que está sempre acompanhando, depois comenta aí, depois nós conversamos sobre isso. Então, tratem de aprender essa palavra. A responsabilidade não é mais minha. Eu estou que nem um pai que corta o bife em pedacinhos para dar para os filhinhos, para não arranhar na garganta, para ficar fácil de comer, dar comida na boca. Eu estou fazendo isso. Muita gente, muitos amigos já se afastaram do chato do Chico, que fica levando o evangelho, mas não tem outro jeito. Eu sabia, eu tinha avisado inclusive alguns amigos meus do grafite, falei, ó, o Senhor está me requisitando. E eu fui ordenado pastor há 30 anos, tive um
um ministério profícuo, grande, durante muito tempo. Depois aconteceram muitas coisas, mas eu sabia, isso aí aconteceu quando eu comecei a anunciar isso, já tem uns 3 anos. E o Senhor foi me tirando, tem uns 4 anos, 4 e pouco, foi me tirando de todas as coisas, de todas as minhas atividades. Eu fui entregando tudo e estou pedindo a Ele para me tirar mais coisas, para me purificar, né, porque a gente é impuro mesmo, né, para me aperfeiçoar pelo Espírito Santo. Então é isso. Então eu vou... Chegou o Danilinho. Danilo, estou aqui levando a palavra do Senhor. Senhor Deus te abençoe. Ainda não tinha visto você hoje. E é isso, meus queridos. Senhor Jesus abençoe a todos vocês, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém.